Olá a todos, sou o professor Eduardo Castro, professor de matemática. Neste vídeo estarei falando sobre diagonais de polígonos convexos, ok? Este conteúdo encontra-se no capítulo 1 desta coleção deste livro didático. E esse capítulo 1 trata-se sobre ângulos e polígonos, tá? Diagonais ali de polígonos convexos, vocês encontram na página 26. Eu vou interromper o vídeo aqui para apresentar melhor o slide para vocês. As diagonais de um polígono convexo são os segmentos de retas que unem dois de seus vértices não consecutivos. Então, o que isso quer dizer ali? Que a diagonal é uma reta, né, que a gente está unindo dois vértices, tá? Que nem, por exemplo, essa que eu fiz de vermelho. Isso é uma diagonal, isso é uma diagonal, isso é uma diagonal. Ela une dois vértices, né? Lembra que isso daqui são esses pontos, são os vértices, e une os dois vértices e não consecutivos. Isso quer dizer o quê? Que não seja um ao lado do outro. Então, por que não é? Se eu considerar isso daqui como diagonal, né, de um polígono, esse que eu estou passando agora, ele não é diagonal, ele é lado, né? Ele é o lado do polígono e não é considerado como diagonal. Então, a diagonal tem que passar pela parte interna ali do polígono. Por exemplo, ó, isso daqui é uma diagonal, isso daqui é uma diagonal, esta é uma diagonal, esta é uma diagonal, e assim por diante. Aqui eu tenho todas as diagonais traçadas nesse polígono, neste intermediário e neste último também, todas as diagonais deles, tá? A gente vai construir, elaborar, né, e construir uma fórmula, né, um padrão que a gente observado, que permite eu calcular quantas diagonais tem um polígono qualquer. Por exemplo, então neste polígono aqui, quantas diagonais será que ele tem? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E o total dele, né? Qual é o total de diagonais do polígono, né? E lembra que se eu traçar uma diagonal assim, eu não posso contar ela novamente com ela voltando, tá? É só uma diagonal que está valendo para os dois vértices. Então a gente vai construir uma fórmula numérica, né? Algébrica numérica, que vai permitir que eu calcule o total de diagonais sem ter que ficar passando, contando, desenhar os polígonos. Por exemplo, aqui, ó. Neste daqui é um pentágono, né? Ele tem 5 lados, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, vai ter 5 vértices, né? E é observado que está sendo, a partir do vértice A, está sendo traçadas duas diagonais. Tudo bem? Então, é observado o quê? Que se eu tenho 5 vértices, tá? Eu subtraio 3, tá? E eu vou obter 2. O que é esse 2? Essas duas diagonais, tá? Olha aqui no quadrilátero, eu tenho 4 lados, subtraio 3, vai dar uma. Vai ser uma diagonal. Aqui eu tenho... Então, olha aqui nesse hexágono, né? Tenho 6 lados, subtraindo 3, vai dar 3. O que são essas 3? As 3 diagonais, tá? Nesse heptágono, 7 lados. 7 menos 3 vai dar 4. O que significa esse 4? São as 4 diagonais, que pode ser partidas, né, de um único vértice. No octógono, 8 lados, 8 vértices. 8 menos 3 vai dar 5. 5 diagonais. Ok? Então, o que a gente observou? O que significa esse 3, né? Esse 3 é a quantidade de vértices que não são ligados pela diagonal. Então, por exemplo, que nem aqui, ó, nesse polígono aqui, tem 4 lados. O que é aquele menos 3? Eu estou subtraindo ele mesmo, porque ele não vai partir diagonal para ele mesmo, tá? Para o vértice que está à direita dele, né, ao lado dele, e do outro lado também, à esquerda dele, né? Estou colocando esquerda e direita aqui só para ilustrar a situação.
Então, a partir deste vértice, eu desconsiderando, eu tiro, subtraio 3, estou subtraindo sempre 3, por quê? Eu não conto ele mesmo e nem os seus que está consecutivos, é os lados dele, né? Olha lá, ó, nesse daqui tem 7 vértices. Se eu pegar o 7, tirar ele mesmo e os dois que estão ao lado dele, né, porque serão lados, logo 7 menos 3 vai dar 6, menos 3 vai dar 3. Olha lá, ó, tá saindo as 3 diagonais. Ok? Então, por isso que ele está falando aqui 3, olha lá, a quantidade de vértices que não são ligados a ele por uma diagonal, tá? E o resultado é a quantidade de vértices que partem, de diagonais que partem do único vértice. Bom, se eu sei que nem, por exemplo, neste pentágono, né? Se eu pegar lá 5 menos 3, né? Tem 5 pontos, menos 3, né? Sempre menos 3. É porque vai tirar ele mesmo, né? E os dois ao lado dele. Então, vai ter 2. Ah lá, são duas diagonais, ok? Então, significa que de cada vértice partem duas diagonais. Ó, do A está partindo 2, do E partem duas diagonais, do D está partindo 2 e do C está partindo duas diagonais, tá? Olha lá, ó, o que é esse 5? 5 é a quantidade de vértices que eu tenho no polígono, tá? Vezes a quantidade de diagonais que partem de um único vértice. Aqui no caso é 2, ó. Então, se eu fizer 5 vezes 2, ó, vai estar partindo 10 diagonais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Só que aqui ocorre um probleminha, porque, ó, eu contei a diagonal de A até D e de D até A. Então, eu contei ela duas vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 10 e dividir por 2. Aí eu vou ter realmente a quantidade de diagonais que eu vou ter no polígono. Olha lá, ó. De A até C, 1. De A até D, 2. De B até E, 3. De B até D, 4. De C até E, 5. E de C até A, já contei, já tinha feito ela. Então, não é válida, que está repetindo, tá vendo? Então, aqui na realidade, eu vou ter apenas 5 diagonais. Observe o heptágono, ó, o hexágono, 6 lados, ó. Então, eu tenho 6 vértices. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes. De cada vértice está partindo 3 diagonais, tá? De cada vértice está partindo 3 diagonais. 6 vezes 3, 18. Só que lembra que faz o vai e o volta? Então, 6 vezes 3, 18, dividido por 2, para a gente contar apenas uma vez, vai dar 9. 9 diagonais, ó. 3, tá? 4, 5, 6, que já teve. 7, 8. Aqui já foi essas duas. 9. Então, eu consigo chegar com esses cálculos exatamente qual é o total de diagonais. Olha o heptágono, ó. 7 vértices, 7 vezes. Quantas diagonais partem dele? Está partindo 4, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4. O que é esse 4? É o 7 menos 3, né? Lá no comecinho do vídeo, esse 7 menos 3 é aquele cálculo que a gente faz para contar quantas diagonais que partem, tá? De um único vértice. E dividido por 2. Por que dividir por 2? Para você eliminar a ida e a volta. Aí você fazendo os cálculos vai dar 7 vezes 7 menos 3 vai dar 4. Dividido por 2, né? 7 vezes 4, 28. Dividido por 2, 14. Então, aqui vai ter um total de 14 diagonais. No eneágono, o mesmo procedimento, tá? Com isso, a gente consegue chegar a uma fórmula. Essa aqui é a nossa fórmula, tá? A nossa fórmula de cálculo de diagonais. Então, D vai ser lá o meu total de diagonais, né? O meu total de diagonais é o quê? N é o número de lados, de vértices ou de lados, tá? O número de lados e vértices é o mesmo. O número de vértices vezes o número de vértices menos 3, né? Que tira ele e os seus dois correspondentes ao lado, né? Então, vou ter aqui o total de diagonais que partem de um único vértice,
e o resultado eu divido por 2. Então, esta é a fórmula que permite eu calcular o número total de diagonais. Por exemplo, ali, ó, vou pegar um feito aqui. Se eu tiver... Qual é o número total de diagonais se tiver 5? Tiver 5 lados, né? Olha lá, num pentágono. Olha lá, quantas diagonais ele tem? Olha, ele vai ter 1, 2, 3, 4, beleza? 3, 4, 5. Então, ele vai ter 5 diagonais, ok? E se for fazer os cálculos, né? Os cálculos dele. O número de diagonais do pentágono é o quê? O número n, que é o número de lados, ou vértices, né? Que são 5, vezes... Olha lá, o n novamente. Quem que é esse n? O 5 menos 3 dividido por 2. O que é o 5 menos 3? 5 menos 3 é 2. O que significa esse 2? É quantas diagonais partem desse vértice. E isso vai repetir quantas vezes? 5 vezes. Olha lá, 5 vezes 2. O que é esse 2 aqui? Ó? Quantas diagonais partem? E esse processo vai repetir 5 vezes. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Dividido por 2, né? 5 vezes 2 vai dar 10. 10 diagonais que estão partindo de cada vértice, dividido por 2. Então, o total de diagonal vai ser 5. Tá? Chego na resposta. Ok? Bom, este é o vídeo explicativo de cálculo de diagonais de polígonos convexos. Tá ok? Aguardem no próximo vídeo. Até mais, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.